Aqui estamos para esta nossa terceira parte. Deus sempre avisa. E para melhor compreender aquilo que vamos transmitir, bom seria, se ainda não o fez, poder visualizar a primeira e segunda parte deste estudo. A propósito, já subscreveu o nosso canal? Já ativou os sininhos para que sempre que gravemos uma nova mensagem possa ser advertido? Já deu o seu like? Partilhe também com outros amigos e assim nos ajudará a crescer e também levará o YouTube a recomendar as nossas mensagens. No contexto daquilo que concluímos na segunda parte, Satanás vai agir contra aqueles e aquelas que não se submeterem aos ensinamentos da Igreja Universal Romana. No livro Testemunhos para Ministros, na página 473, diz assim a mensageira: os que as desrespeitarem serão tocados das vilas, das cidades e vilas, e levados a passar fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer para com os que não se desviam da sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir os seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito da nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Na mensagem anterior, nós pudemos analisar que há uma luta infernal para que no mundo seja implementado um dia universal que será conhecido como o Dia da Família, o domingo, que também será conhecido como o Dia do Senhor. E nós sabemos que a implementação deste dia vai anular aquilo que diz a Escritura, onde nos aconselha o sétimo dia, o Santo Sábado, como dia do repouso. E todos aqueles que se opuserem ao dia universal para guardarem o dia bíblico irão ter diante dos seus olhos a fúria do mundo religioso, antes protestantes e agora unidos com a Igreja Católica Romana, para forçar, ou melhor dizendo, tentar forçar a consciência daqueles que teimosamente se negam a obedecer às ordens dos homens, permanecendo assim fiéis às ordens do Senhor. Mas antes de estas medidas extremas serem postas em ação, vejamos o que a mesma autora diz no mesmo livro. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas,
devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Deixem-me dizer algo. Diz para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. O que é o engodo? O engodo é aquilo que leva o peixe ao anzol e se vai tornar presa do engodo. Ou seja, o engodo serve para amarrar. E vejam então o que é que Satanás vai usar. Diz: podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. Nesta passagem são-nos apresentados 3 grupos de pecados: a mundanidade, a luxúria e o orgulho. Se por um lado não é difícil classificar a mundanidade, que é tudo aquilo que dá prazer e que o mundo tem para oferecer, ser-lhe dado prioridade em alcançá-lo, já existem 2 pecados, que é a luxúria e o orgulho. Vejamos o que são estes 2 pecados. O pecado da luxúria é o excesso de busca insaciável pelos prazeres carnais, sexualidade extrema. O orgulho é um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade, realizações ou valor de si próprio ou de outros. Ou seja, tudo isto Satanás tem usado dentro das igrejas e fora delas para levar o homem a afastar-se do Criador e se aproximar mais da criatura. Não esqueçamos o sonho sobre o qual já falámos de Ellen White. Tudo porque quando ela viu aquela procissão católica a dizer que a sua casa estava interditada e os bens deveriam ser confiscados, ela simplesmente se veio a perceber que tudo isso foi por causa dela haver escrito e falado sobre a dita Santa Ordem que já falámos na mensagem anterior. Para que esse dia universal possa ser uma realidade, precisa haver a união de todos. Francisco, na sua carta encíclica Fratelli Tutti, ou Todos Irmãos, no ponto 281, ele diz o seguinte: entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião. E se é um ateu,
É o mesmo amor. Quando chegar o último dia e houver a luz suficiente na terra para poder ver as coisas como são, não faltarão surpresas. Francisco está aqui a dizer, o Papa Francisco, que o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa. Independente daquilo que ela é, da condição em que ela se encontra. Diz que quando chegar o último dia, não faltarão surpresas. O que ele quer dizer com isto é que, no fundo, Deus salvará a todos. Todos nós sabemos que foi feita uma grande obra lá no mundo árabe, conhecida como Crislã, onde foram construídos 3 edifícios para que as 3 principais religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, possam todos unidos adorar o mesmo Deus. E veja o que ele continua a dizer. Se nós fiéis não somos capazes de nos dar as mãos, abraçar-nos, beijar-nos e também rezar, a nossa fé será vencida. Esse documento nasce da fé em Deus, que é o Pai de todos e Pai da paz. Condena toda a destruição, todo o terrorismo, desde o primeiro terrorismo da história, que é o de Caim. É um documento que se desenvolveu em quase um ano, com idas e voltas, orações. Para amadurecer, ficou um pouco confidencial para dar à luz a criança antes do tempo, para que seja maduro. Fratelli tutti. Vamos agora ver como é que foi usado um homem que muitos acreditam que foi usado por Deus, mas eu acredito que foi usado pelo príncipe deste mundo para unificar, para unir, para quebrar as barreiras que até aqui se chamava protestantismo. Este homem, depois de concretizar esta missão, como iremos visualizar, teve um grande acidente de moto e morreu. Vamos então ouvir. Important generation. I believe that God has brought me here. Eu acredito que Deus me trouxe aqui nesta conferência no espírito de If you Elias. look carefully, the spirit of Elijah was on John the Ouçamos. Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers, and to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Brothers and sisters, Luther's Portanto, protest vimos is que aquele over. protesto It's yours. de onde passou a ser conhecida como a Igreja In Protestante, 1999, ele acaba a this was dizer signed que acabou by the Lutheran e foi Church, the assinado em Federation Worldwide. 1999. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still E a partir have no daqui Protestant evangelicals começaram that todas stand as up and igrejas a assinar challenge my Protestant acordos pastor ecuménicos friends. If com a there is no Igreja protest, Católica how can there be a Protestant church? Romana. Maybe now we're all Catholics again, Somos todos católicos novamente, that they may be one as we are one.
Glory to the Father. Amen. Agora vamos ver, para a surpresa de todos, quem vai aparecer. Dear brothers and sisters, la grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Que bom Noi seria siamo un po' se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas separati perché e ao nosso próximo como a nós mesmos. io la E assim nostalgia cumpriríamos a lei de Deus que está che detrás questa das minhas costas. separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia Mas veja como toda esta di multidão quell'abbraccio di qua está a dar as quale mãos parla ao papá. la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto per comprare e pregare al Signore perché ci unisca tutti. Aqui ele nos está a falar daquele momento em que o povo de Israel teve que ir ao Egito comprar comida. E nós falámos nessa primeira parte sobre aquilo que aconteceu no Egito e que está à beira de acontecer no nosso Un mundo. abbraccio. Grazie. Repare a forma como ele é recebido, os agradecimentos. E agora vejam um dos principais líderes, pastores mundiais. Glória. Vejam o que eles dizem. Tony, obrigado, Senhor. Vamos lá. O homem pediu para que orássemos por ele. Pai, nós respondemos o seu pedido. Agora estão a orar em favor do Papa. Vejam como as E já coisas não temos oração que chegue à altura, são, a não ser que são concordemos tremendas. com ele Tudo e com o aquilo seu que nós pedido. estamos a ver. E seu coração que Por bate pela isso, unidade do corpo aconselho-vos de a Cristo. visualizar todo o vídeo. Unity of the body of Christ. Agora notem, depois deste vídeo, em que nós vemos um mundo protestante unido com Roma, veja o que foi dito por Francisco. Ele diz: o fundamentalismo é uma praga. E todas as religiões têm algum primo irmão fundamentalista. Não existe alternativa. Ou construímos o futuro juntos, ou não haverá futuro. As religiões, de modo especial, não podem renunciar à urgente tarefa de construir pontes entre os povos e as culturas. Repetiu a ideia de que chegou a hora de que as religiões se empenhem mais ativamente com coragem e ousadia, com sinceridade, em ajudar a família humana a amadurecer a capacidade de reconciliação, a visão, a esperança e os itinerários concretos da paz. A solução para as divisões não é opor-se a alguém, porque a discórdia gera mais discórdia. O verdadeiro remédio começa pelo pedir a Deus a paz, a reconciliação e a unidade. Diz uma mensagem postada nos perfis de Jorge Bergoglio no Twitter de 23 de janeiro de 2023. Reparem o que ele diz em relação à unidade e todos viverem debaixo da mesma capa de religiosidade. Ele diz: não existe alternativa. Ou construímos o futuro juntos, ou não haverá futuro. As religiões, de modo especial, não podem renunciar à urgente tarefa de construir pontes
entre os povos e as culturas. Por isso, como nós vimos, existe a Agenda 2030. E qual é o plano que está a ser preparado para levar as pessoas a se unirem? Isto é um plano global. O jornal O Observador, de 4 de junho de 2023, trouxe esta notícia. Rendimento básico universal vai ser testado em Inglaterra. Participantes vão receber 1.600 libras mensais. Vai arrancar em Inglaterra o primeiro teste do rendimento básico universal. A experiência vai decorrer em 2 locais do país, com a atribuição de um cheque de 1.600 libras mensais aos participantes. O que é isto? Isto já está a iniciar-se com um objetivo. E qual será o objetivo? Que cada ser humano do planeta não dependa mais dele, mas passe a depender do Estado, como os egípcios dependeram de Faraó. Em Inglaterra vai ser testada a lógica do rendimento básico universal. A atribuição de um cheque mensal para garantir a segurança económica, independentemente de se trabalhar ou não. A teoria deste rendimento foca-se na resposta às necessidades básicas. O teste vai ser feito numa pequena escala durante 2 anos, com 30 pessoas e em 2 locais. Jarrow, no nordeste do país, e East Finchley, no norte de Londres. Segundo o jornal britânico The Guardian, cada participante vai receber 1.600 libras mensais, 1.857 euros à conversão atual. Will Stronge, diretor do think tank, a entidade que está a apoiar este teste, destaca que o valor mensal a atribuir é substancial. O rendimento básico universal geralmente dá para cobrir as necessidades básicas das pessoas, mas queremos ver qual é o efeito desta soma na saúde mental e física dos participantes, quer escolham trabalhar ou não. Ou seja, estas pessoas que estão a fazer parte deste plano global, quer optem por trabalhar ou não, eles vão ter uma mensalidade de 1.600 libras diárias. Isto em Inglaterra. Porque os grandes líderes, reparem o que nos é dito no jornal de Madrid, 17 de junho de 2018, diz: renda básica universal, a última fronteira do Estado de bem-estar social. O teste com um salário garantido para todos os cidadãos, independentemente de estar trabalhando, se multiplicam pelo mundo. E agora note o que diz a seguir: os céus ameaçam tempestade. Os especialistas ainda não sabem se cairá com suavidade de uma garoa ou a violência de um furacão. Mas isto está chegando. Se demorará 5 ou uma década, mas está chegando. O homem terá que procurar abrigo sob os novos sistemas de proteção social, porque aqueles que existem são cada vez menos eficazes diante da desigualdade ou do desaparecimento de milhares de empregos por causa
da robotização, da economia dos algoritmos e da inteligência artificial. Sob este céu escuro, começa o debate da renda básica universal. Uma renda mínima que todas as pessoas receberiam simplesmente por existir. O discurso é apresentado e tem claras vantagens e ressalvas, mas também paladinos responsáveis. Elon Musk, o CEO da Tesla, Chris Hutz, cofundador do Facebook, e o Prémio Nobel da Economia, Auguste Dayton, defendem esse caminho. Um abrigo contra a tempestade, no qual muitos adivinham a nova fronteira do Estado e bem-estar social. Notem isto que é dito neste jornal. Os céus ameaçam tempestade. E depois diz: os especialistas ainda não sabem se cairá com suavidade de uma garoa ou a violência de um furacão. Mas está chegando. Ou seja, eles não sabem como é que esta tempestade que virá ao mundo virá. Mas uma coisa eles sabem que virá. E então nada melhor que os países estarem preparados com uma renda básica mensal e universal para todos dependerem dos governantes, tal como todos os egípcios dependeram de José. Reparem que a Agenda 2030 e que tem 17 princípios, mostra-nos essa esperança, percorre o mapa mundo, geografias tão diversas como Finlândia, Ontário, Canadá, Stockton, Califórnia, Barcelona, Quénia, Escócia, Utrecht, Holanda, Reino Unido, Itália e Índia já colocaram em funcionamento ou estão preparando programas piloto de renda básica. Essa expansão é uma resposta às necessidades de novas ideias para proteger milhões de seres humanos da desigualdade. Também o jornal Exame e a jornalista Lígia Tuone, que foi publicado em 7 de maio de 2020, isto há 3 anos atrás, repara o que diz: renda básica universal melhora bem-estar, mostra estudo da Finlândia. Finlândia fez um estudo mais robusto sobre o tema agora durante 2 anos. Conclusões foram divulgadas esta semana. Chamado de o estudo mais robusto do mundo sobre o tema pela Neuroscientist, o experimento feito na Finlândia durou 2 anos, do ano 2017 a 2018, durante os quais o governo concedeu pagamento de 560 euros a 2.000 pessoas desempregadas, aleatórias e espalhadas pelo país, com idade entre 25 a 28 anos. Mesmo que arrumassem o emprego, eles continuariam recebendo auxílio. Ou seja, esta nova Agenda 2030 está preparando o mundo para esta renda universal, mas que só receberá aqueles que viverem de acordo a proposta do grande líder mundial, o papado. Paulo Guedes, ainda na revista Exame, ele disse o seguinte: renda básica universal melhora bem-estar, mostra estudo na Finlândia.
A renda básica universal é uma ideia antiga descrita pela primeira vez no livro Utopia, do filósofo Tomás More, em 1516. Reparem que coisa incrível. Século XVI, este senhor Tomás More já dizia no seu livro Utopia. Na obra ele sugere um auxílio para todos os cidadãos, a fim de gerar uma qualidade de vida melhor, de modo que as pessoas não precisem roubar para se alimentar. Nações como Alemanha, Finlândia, Canadá, Escócia, Reino Unido, Itália e Índia já colocaram em prática ou estão preparando programas deste tipo. A renda básica universal, como o próprio nome sugere, seria um valor transferido às pessoas mensal ou anualmente. Entretanto, ela não teria pré-requisitos, como outros programas de transferência de renda que de renda possuem. O auxílio seria universal, atenderia a todas as necessidades básicas e seria financiado inteiramente pelo Estado. Bruno Cava disse: o objetivo da renda universal não seria suprir uma carência dentro da lógica das necessidades, mas propiciar uma condição real de exercício da liberdade. Vamos ouvir mais um vídeo. Neste quarto encontro ecuménico, Movimentos Populares. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Salario universal, redução Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. Temos 7 anos, como aconteceu no Egito. E começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E toda a terra do Egito, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Pessoas de vários lugares vinham comprar o trigo do Egito, pois já não havia alimento em suas cidades. José não permitiu que os egípcios passassem fome. Todos podiam comprar o alimento, fosse com dinheiro, com animais, com terras ou com o próprio trabalho.
Portanto, vimos que a história vai se repetir. Tudo tal como aconteceu no Egito, tudo vai pertencer ao grande líder mundial. E vai ser o grande líder mundial que vai ter o controlo de todos os bens essenciais à vida. E o que é que nós vamos precisar fazer? Bom, nós vimos que no Egito eles começaram por comprar a comida por dinheiro, acabou-se o dinheiro, venderam os animais, acabaram-se os animais, venderam as terras, acabaram as terras, venderam as casas e acabou-se tudo isso, venderam-se a eles próprios. Nesta parte final, em Gênesis 4, 47, 23 e 24, diz: Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e à vossa terra para o Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. E há de ser, porém, que das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão para vossas, para semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. Queridos amigos, eles reconheceram este ato. E então eles vão ter com José e com o Faraó e lhe disseram: Tu salvastes as nossas vidas, que encontraremos graça à vista do meu Senhor e nós seremos servos de Faraó. O que é que vai acontecer em breve? Aqueles que querem ter os privilégios precisam achar a graça ao Faraó universal que está à beira de se levantar. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, tudo tem um objetivo. A fome vai vir para forçar as pessoas a se submeterem às ordens daqueles que vão ter poder, daqueles que vão ter nas suas mãos a subsistência humana. Porém, você que se quer manter fiel a Deus e que não se quer submeter aos faraós modernos, não esqueça que o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas, mesmo nos tempos mais terríveis que se aproximam velozmente. Confiemos em Deus e sejamos fiéis a Deus e não ao homem. Partilhemos estas verdades para que muitas almas não se venham a tornar escravas de Faraó, que é o próprio Satanás, na pessoa do grande Rei universal. Fiquem com Deus.